Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio hoje, nesse dia 14 de maio de 2025, aqui nesse projeto maravilhoso do Resgatando Vozes, que está aqui desde janeiro desse ano de 2025, e eu tenho trazido convidados e temas importantes. Para quê? Para que o público que assista aqui os nossos conteúdos, ele possa ter a oportunidade de expandir a consciência, de compreender melhor o seu mundo, né? As suas dores, as suas alegrias e as suas conquistas. E também a gente fala de relacionamentos, né? A gente fala de direito, de justiça, porque também sou advogada, trabalho com direito sistêmico, que é uma postura mais humanizada. Então, a gente traz aqui para vocês esse conteúdo de que a gente também precisa trabalhar dentro do quê? Dos nossos valores, da percepção dos nossos valores, acrescentando cada dia mais o nosso poder, né, de confiar na gente. E aqui também eu abro as portas, inclusive eu fui intuída a fazer esse projeto através da espiritualidade. Quem me conhece lá no @AdrianaBertanha, no Instagram, sabe que a gente já trabalha com isso e eu trago um campo muito expressivo e a espiritualidade também tem a sua voz aqui. Gente, hoje a convidada é muito especial e nós vamos falar sobre um tema importante, tanto para essa era como para a vida de forma toda, da eternidade mesmo, que a gente vai estar falando. Porque, além dessa vida, nós temos a outra. Tem aí Divaldo Franco, né, que partiu ontem para aí os seus níveis mais ascensionados e que ele seja recebido com toda a luz e toda a glória e amor que ele nos deu e nos concedeu aqui nessa terra, tá bom? E hoje nós vamos receber, ela é psicóloga, ela é mãe, ela é uma esposa fenomenal e também está me dando a oportunidade de estreitar os laços com essa pessoa que tem uma voz muito importante para trazer aqui para o nosso conteúdo, para o nosso projeto e para o seu coração. Eu estou falando de Lívia Kindelman, psicóloga, e está aqui hoje comigo, conosco, para trazer a sua voz. Gratidão por você estar aqui, ter aceito o nosso convite. É muito importante que nós hoje podemos entregar para esse público lindo, maravilhoso, o que está aqui no nosso coração. Então, seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, Adriana, pela oportunidade. Isso nasceu tão espontâneo, né? Foi um texto que eu coloquei no Instagram e você já captou logo na sequência, e eu agradeço a oportunidade de falar de um tema que não tem sido convidativo, né, nos dias de hoje, pouco, né? Quem é que gosta de falar de tristeza? Quem é que gosta de falar de luto? É uma pergunta que eu deixo aqui em específico, porque sim, nós precisamos falar, porque são desses movimentos de dor que nós crescemos, que nós vemos o nosso potencial maior. E hoje a Lívia vai poder explicar de forma mais técnica e amorosa, que ela traz aqui com ela, sobre essa questão dentro do seu trabalho, né, Lívia? Isso. Traz pra gente como é que você se viu psicóloga, como é que você trouxe isso para sua vida. Tá. Bom, minha carreira na psicologia começou dentro do recursos humanos, né? Eu formando, e aí eu me identifiquei com o RH e fui para essa área, mas eu sabia que era só uma passagem. Uhum. Eu sabia, porque acho que desde sempre, né? Eu tive um contato muito forte com pessoas, tive habilidades. Quando eu fiz orientação vocacional, foi me dado esse diagnóstico, né? Esse perfil de ter uma sensibilidade maior para temas, né, humanos. E eu já vivenciava isso, né? Então, quando eu chego em 2022, né, que eu cheguei na parte clínica, parece que eu estava em casa, né? Parece que eu estava no RH, eu estava, né, patinando, e quando eu cheguei na clínica, eu cheguei em casa. Aí você se realizou. Você falou, é esse o meu lugar. É esse o meu lugar. Tá vendo como é importante a gente saber o perfil, né? De quando a gente vai atuar numa profissão. Tem podcast também falando sobre isso, sobre o seu perfil, né? Sobre o seu potencial. E aí a gente traz realmente, Lívia, essa parte da gente entender,
né? Aonde que a gente pode acrescentar um pouco mais? E aí veio a oportunidade para você abrir a clínica. Conta pra gente como é que foi. Então, aí eu abri, mas aí eu já tinha, porque a pandemia me trouxe para um tema. E eu comecei já a questionar ali, né? Então, para mim foi tão claro, né? A gente faz tira um proveito dentro de uma situação, né? Mas a pandemia foi aquele momento recluso de repensar minha carreira, não estava legal. Eu fazia palestras, trabalhava como coach, adoro isso, eu sou coach raiz. Sim. Trago isso também para as sessões, mas estava faltando alguma coisa. Então eu vi que esse era o momento. Eu sabia que a clínica ia ser a minha casa, mas eu não sabia como chegar até ela. E foi interessante esse caminho, né? Então foi uma ponte. Foi uma ponte. Né? E na pandemia, eu estive eu queria fazer uma qualificação, e aí eu estava entre fazer uma qualificação de desenvolvimento profissional ou cuidados paliativos. Olha que maravilha. E aí eu optei por cuidados paliativos. E aí veio a pandemia e já te deu cartucho todo. Agora você vai no tiro ao alvo e vai acertar esse alvo, né? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E eu lembro que eu conversei com uma amiga minha, que também é psicóloga, e eu falei assim, eu vou atuar e eu vou pro luto. E ela falou assim, mas Lívia, você não vai ter demanda para luto. E aí logo depois, infelizmente, né, veio a pandemia. E tantas pessoas que precisaram desse apoio, mas eu ainda não tive. Eu tava nesse momento também, vivendo os meus lutos e também estudando sobre cuidados paliativos, que foi um tema que eu identifiquei, eu lembrei de algumas referências que eu tive na faculdade, estudando. Eu queria ter feito o meu TCC dentro desse tema, então eu estudei muito Elizabeth Kubler, que é a pioneira de falar sobre morte, de como ela até usava um termo moribundos, né? Que muito forte, mas que tudo foi revisto. Ela que trouxe as fases do luto. Então eu tinha tudo isso, eu tinha livros dela quando eu fazia faculdade, e era uma coisa que me interessava muito. Mas desde lá eu já não tinha, né? A gente não tinha campo para falar disso. Então imagina eu chegar para a professora e falar, olha, eu quero falar sobre luto. Então, né? Então eu tive que rever, eu tive que fazer um outro tema, porque não tinha. Eu tinha toda a bagagem teórica, principalmente, para desenvolver esse trabalho. Também. E vivência. Eu vou falar um pouquinho da minha vivência. É isso que eu queria. Traz aqui pra gente a vivência. A vivência. Eu convivo, eu tenho uma história que também me trouxe para esse tema. Eu tenho perdas na minha família desde que eu era menina, né? Eu perdi um irmão com 5 anos, eu tinha 8. Foi uma bomba, né? Óbvio, né? A perda de um filho para uma mãe é uma coisa muito forte. E eu via minha mãe enlutada em casa, né? E muito sem saber lidar com isso, né? A gente vem de uma religião cristã, eu sou cristã, e então foi uma coisa que nos ajudou muito, a espiritualidade, como a gente está falando, né? Eu acho que isso é muito importante, seja qual for, é muito importante você ter essa força, né? Para você superar. E foi o que fez a minha mãe suportar esse processo. Só que faltava alguma coisa, assim, para complementar, né? Esse cuidado, que eu vejo como uma psicologia. Depois, passando, a minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, minha mãe faleceu dormindo. Nossa. Então foi uma perda. Eu no auge da minha adolescência, foi em casa. Né? Foi em casa. Eu no auge da minha adolescência passei por essa perda, que eu acho que foi uma das mais traumáticas pelo momento, né? Pelo momento que eu tava. Então, passou, só que foi passando isso eu fui empurrando. E depois, né, mais um tempo, mas aí eu já estava me aproximando da psicologia aí. Né? Eu falei, poxa, tem mais alguma coisa, tem mais coisas aí. Não adianta, aí, né? A missão tá aí, porque você falou, esse verbo que você falou, a gente vai empurrando. A dor, a gente tem essa tendência de empurrar. Eu não quero olhar para, depois eu olho. E só que a vida vai te afunilando de uma forma que você precisa fazer alguma coisa com a sua dor. Porque foi a psicologia, né? Foi a psicologia. E tem uma ideia de que ela vai se dissipar. Não deixa que empurra. Eu sempre falo isso para os pacientes. Não adianta empurrar abaixo do tapete só vai aumentando, né? Então tem que tocar isso. E eu entendia que, assim, eu não desconecto isso, sabe, Adriana? A minha força
para passar por tudo isso chama Deus. Com certeza. Jesus. Eu dou nome. Sim. Mas a gente precisa saber que a gente está num momento e num campo que você precisa lidar com as consequências disso. Você precisa olhar de uma forma prática. E eu acho que essa consciência também vem a sua maturidade espiritual. Da minha maturidade. Para um pouquinho, né? Deus não vai descer e falar, olha, Lívia, eu vou tirar tudo isso de você. Ele já te deu a vida. Ele né? deu a vida, ele me dá a vida, né? Ele me dá a inteligência. Ele te dá o ar de graça. Exatamente. Então, é assim, que as pessoas não entendem a também, gente é né? feito a imagem e semelhança dele. Com então, certeza. eu já tenho aqui, só que a gente precisa correr atrás. Todas as condições. A gente só precisa correr atrás, né, Adriana? E era o que faltava pra mim, assim, tá? E como é que eu resolvi? Eu vi algumas coisas acontecendo na minha vida e tal. Aí, eu tinha um irmão nessa época, nós éramos em 4, né? Depois que minha mãe perdeu o Samuel, que foi meu primeiro irmão, ela teve o Flávio. O Flávio veio, né, compor a nossa família e foi um presente gigante de Deus para nós. Só que ele durou 18 anos. Então, também se despediu. Também foi embora. E aí, foi outra perda. Só que ali eu perdi o irmão e meio que o filho, porque eu ficava com ele. Tá. A minha irmã trabalhava, meu pai trabalhava e eu ficava em casa com o meu irmão. E eu acho que foi uma perda também. Cada perda tem seu significado. Então, aí eram suas vivências ali. Na primeira, a tua vivência de adolescente. Na primeira, de criança, né? De criança que você perdeu, né? Teve a perda com 5 anos, com 8. Eu tinha 8, ele tinha 5. Ele tinha 5. Depois, com 16, a sua mãe. Na adolescência. E depois, o seu irmão. Ou seja, vários lutos. Vários lutos. E ainda não acabou. Eu sempre falo, as pessoas falam, nossa, Lívia, a sua história Mas eu acho que era propósito, né? Sabedoria, você está trazendo. A voz da sabedoria. E eu gosto muito do Viktor Frankl, que ele trabalha logoterapia, que é a busca do sentido da vida. E ele traz essa teoria. O Viktor foi uma pessoa, ele é um psiquiatra, e ele trouxe essa vivência dele, né? A teoria dele foi consolidada no campo de concentração. Olha, então foi uma vivência assim sensacional. É o núcleo importante e é o núcleo realmente que expressa toda a dor do ser humano, né? E ele traz o sentido da vida, né? Ele traz o sentido em tudo. De tudo. Né? O que isso faz sentido. É um pouco do que eu trabalho em outro momento, vamos ver se a gente consegue chegar nesse ponto. Vamos chegar, claro. Vamos chegar. Que trabalha, a pessoa tem que passar por um processo, aí chega nesse ponto que ela descobre, né? O que eu posso fazer com essa dor? Que eu acho que eu sempre descobri. Né? Na perda da minha mãe, antes, voltando um pouquinho, eu lembro que 1 ano depois morreu o tio, o irmão de uma amiga da minha mãe, e ele era pai de uma menina que a gente tinha convivência lá no nosso núcleo religioso, e a gente ela queria ficar só comigo e com a minha irmã. E eu lembro que, assim, no enterro, ela não quis ficar lá no momento, mas era um cemitério bonito, tinha uma parte mais alta, e a gente ficou abraçada com ela. E ali eu escutei, né, Deus falando comigo, você vai ter um menino, esse é teu chamado. Olha. Porque ela quis, e eu assim, como assim, né, tal. Eu guardei aquilo e não levei muito a sério, guardei aquilo. Hoje eu vivo isso, né, algumas vozes que falaram comigo, que eu senti que era a minha... Né, era o meu propósito, né? Então, quando eu falo do Viktor, eu sou a primeira a viver esse propósito, né? Então, eu penso dessa forma. Aí, passou um tempo, né, depois que meu irmão faleceu, que foi uma perda muito, muito grande para o meu pai. Eu vi o sofrimento do meu pai, e hoje eu entendo, assim, poxa, se ele tivesse tido um apoio psicológico, como isso teria sido mais tranquilo. Sim, ele se apegou muito a Deus, meu pai é um exemplo também de fé, porque ele teve tantas perdas e ele sobreviveu, e meu pai estava sempre sofrendo e vivendo alegria, vivendo alegria. Então ele é assim, o que você chama isso? Vida. Vida, é o equilíbrio, né? Então, e ele veio a falecer também quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, da Luísa. 3 meses depois ele teve leucemia. E aí ele faleceu 20 dias antes da minha filha nascer. 20 dias antes da minha filha nascer. Isso foi em 2010, então foi assim, cada perda, como eu falei, cada perda tem um significado. Você tinha um desafio, dessa vez era a gestação, né? Era a gestação, e era assim, virar mãe e órfã ao mesmo tempo. Meu Deus, então, as duas extremidades da vida.
As duas extremidades. Então, esse foi uma... Mas já foi vivido na época mais madura. Então, eu tinha Sim. todo... A única questão para mim que bateu foi assim, né? Dele não conhecer meus filhos, né? Eu tenho o Theo também. Isso, né? É muito forte. E as crianças sentem tanto a presença dele quando a gente fala, nas coisas que a gente traz dele. E as pessoas. Meu pai foi uma pessoa que marcou muito a vida de quem o conheceu. E da simplicidade, ele não era aquele cara, né? Não, na simplicidade ele tinha isso. E meus filhos falam muito assim, eu queria tanto conhecer o vovô Levi, eles falam Vovô muito disso, vovô Levi. E a minha Toda filha honra aqui. E ele deixou esse legado de fé para mim. Eu lembro que eu perguntei, né? Com Meu grande certeza. apoiador. Inclusive, se eu tô nessa casa chamada Clínica hoje, o Rubinho tem grande... Rubinho é o Rubens, tá? Claro, o marido dela, Dr. Rubens Kindelman. Eu tenho todo o apoio dele, né? E quando meu pai morreu, eu falei assim, como é que eu vou ensinar para nossa filha a ter fé? E ele falou assim, você vai ensinar, né, com toda essa história. E ele falou assim, você vai ensinar com aquilo que teu pai te deixou. Exatamente. E essa frase marcou muito para mim, né? E é hoje assim, privilégio, né? Eu acho que chega um momento do luto em que você olha, em que a tristeza vai, né, se diminuindo, porque quando acontece ela não deixa de muito, existir, né, não, Lívia? nunca. Esse Dia das Mães agora foi um dia que eu tive uma oportunidade de ter uma segunda mãe, que foi a minha tia. Tá. Porque minha mãe trazia com ela a certeza de que ela ia embora cedo. Então, ela falou com essa tia. Ela pediu prepara as estruturas já. Ela falou assim, cuida das minhas filhas, né? E essa minha tia, eu nem sabia dessa história e eu me apeguei muito a ela. Eu tenho tias maravilhosas, né? Mas duas, como estão mais próximos geograficamente, têm um papel fundamental na minha vida. Uma profissional e essa foi de mãe. Tanto que ela ia comigo quando as crianças eram pequenas e ficavam doentes, ela que ia comigo, tal. E ela faleceu também aí há 2021. 4 anos. 4 anos. E domingo agora, por que eu tô falando isso? Porque domingo agora eu senti uma saudade muito grande dela. Ontem eu tava conversando com a minha prima, né? Que é minha irmãzinha, né? A Priscila. E eu falei, nossa, eu senti tanta saudade da sua mãe. Meu Deus do céu. Porque ela foi muito especial para mim. Ela assumiu mesmo isso comigo. Então, o que eu não vivi com a minha mãe depois dos 16 anos, essa minha tia, ela que me ensinou. Ela doou a energia feminina dela para ti, para que você se tornasse hoje essa mulher de garra, de força e de exemplo. Porque cada ser humano que você cuida, com certeza, ele está levando esse suporte para o coração dele. Não tenha dúvidas que quem está te ouvindo hoje também vai conseguir superar, porque a tua história é fantástica. Obrigada, viu? Diana, obrigada pela oportunidade. Nossa. Tô me sentindo em casa aqui. Claro, a gente aqui é o nosso, casa, né? é o nosso canto da voz, né? A gente fez realmente com muito amor e todo o amparo mesmo dos mestres da luz, da espiritualidade, né? A nossa mentoria espiritual também nos agendou hoje. Então, isso é importante a gente trazer para o público, que a gente agora, a gente trabalha, mas primeiro a gente ouve o quê? O sopro do espírito. É ele que nos lidera a partir de agora. E por que você acha que a gente... Nesse Dia das Mães, foi um Dia das Mães especial? Porque você falou que sentiu muita saudade. E eu também. Mamãe faz 6 anos que se foi. Só que esse dia foi diferente para mim. Foi uma saudade, mas foi uma saudade, é o que você falou, com uma maturidade mais robusta. E eu pude senti-la. Eu deixei ela entrar no meu coração e ela se comunicar comigo, claro, na fluidez que ela tá, do nível mais alto, mas de toda a luz que ela tá trazendo, que eu precisava me nutrir. Por quê? Porque a gente tem os desafios aqui, que é o que a Lívia está trazendo. A gente não vai deixar de ser triste, porque a gente precisa trazer uma postura alegre. Não, pelo contrário. A gente precisa trabalhar as nossas questões, assumir os nossos erros, que isso é importante, trazer para a responsabilidade o que fazemos. Para quê? Para que a gente possa transmutar, para que a gente possa transcender, para que a gente possa mudar e transformar a nossa vida, que é o que eu estou fazendo hoje. Com as minhas dores e com a minha vivência, eu estou trazendo esse projeto. Com as dores e vivência da Lívia, ela está trazendo a psicologia, ela está trazendo o trabalho dela na clínica, ela também faz a palestra dela no campo corporativo. Então, vocês percebem que tudo há um propósito.
E isso é movido pela espiritualidade. Não dá para afastar. E nós não estamos falando aqui de religião, Exatamente. né? Nós estamos falando do quê? De poder interior, de autoconhecimento, de transformação, de resiliência, de compaixão, de perdão. São esses os alicerces que nos levam a ter o discernimento de que somos filhos perfeitos, né? Imagem e semelhança de Cristo. E estamos aqui sim para sermos vozes. Uhum. E eu sempre trago isso aqui no programa. O Resgatando Vozes é para resgatar a voz dele, Exatamente. né? E aí, Adriana, uma coisa interessante que assim, eu conto essa história e as pessoas falam assim: nossa, Lívia, mas sabe, eles se surpreendem porque assim, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que busco, né, gosto de viver a vida, mas por quê? Aí entra uma outra pessoa que também teve influência na minha vida para eu chegar até essa casa, né? Ed Renekiewicz, ele foi meu pastor durante muito tempo e ele é uma voz que eu escuto muito. E ele uma vez, né, num dos sermões dele, ele falou assim: quem não vive suas tristezas não celebra sua alegria. Exatamente. E uma vez ele falou sobre, nesse sermão mesmo, né? Eu cheguei nele lá no final da palavra e falei assim: você tem ideia? Ele sabia da minha história. Você tem ideia do que significa essa palavra, esse sermão que você fez hoje? Para uma pessoa que passou por tudo que eu passei? E ele falou assim: sei. Aí ele bateu assim no meu rosto e falou assim: que você vai chegar em lugares que eu não vou chegar. Ah, que lindo. E aquilo foi assim, eu ainda estava no mundo corporativo, né? E aquilo Foi a permissão que você precisava. Então, e eu já tinha tido uma antes, né? Olha. Quando eu fiz orientação vocacional, a minha família, por ser, até, eu acho que Deus é diferente de religião. Eu não vejo Deus trancado na religião. Ele é uma energia que a pessoa coloca, né? E aí, muitas vezes tinha um preconceito com um psicólogo. Ah, não sei se... a gente viveu isso, né? Acho que todo mundo viveu isso. Psicólogo é coisa de louco. Ou eu tenho vergonha de ir porque vão olhar pra mim e eu tenho problema, né? É como se ninguém tivesse problema, pois né? É isso que a gente tem que desmistificar, quando né? Que o ser humano não tem problema? Né? Me apresente um. Me apresente um, né? E aí, eu lembro que quando eu fui fazer... Eu tava até contando isso para meus filhos essa semana. Quando eu tive... Minha filha tá com 15 anos e já entrando nessa fase de o que eu vou ser quando crescer. Porque ela é alta pra caramba, ela não precisa crescer mais. Mas aí, eu tava falando como é que foi. E eu sempre tive a psicologia, mas eu precisava do aval do meu pai. E aí, quando uma das tarefas na orientação... Gente, orientação vocacional também é tudo, né? Isso, como ajuda a gente a pegar o nosso quebra-cabeça, encaixar e falar, você pode... Exato. Né? Você tem... É aqui que você tem que atuar, né? E porque trabalhar no que a gente gosta... O trabalho é difícil. Vamos parar com esse negócio de... 10 maneiras de ser feliz. É desafiador já. Você gostando já é um desafio. Então, que a gente, pelo menos, né, encaixe as nossas... O autoconhecimento traz isso, né? Encaixe as nossas habilidades. Não perde tempo. Exatamente. As nossas competências naquilo que a gente gosta. Para a nossa energia ser mais gostosa, né? Sim. E aí, eu lembro que uma das tarefas que elas trouxeram foi assim, você tem que perguntar para as pessoas à sua volta do que você parece, qual que é a tua profissão. E eu já tinha batido a cabeça, tentado fazer outras faculdades, né? Eu resisti muito à psicologia. E aí... Por causa das crenças, né? Porque tudo, né? As crenças que limitam, não vou falar crenças limitantes, né? Aquelas crenças que limitam, que opa, você vai ficar aqui. Exatamente. E aí, a primeira pessoa que eu perguntei foi meu pai. E ele falou assim, psicóloga. E ali ele me deu a autorização, né? Sim, é a permissão. E aí vem a ratificação muito lindo com o isso. Ed, e ele fala... E aí, mas eu guardei aquilo, né? Eu falei, eu vou ajudar as pessoas no meu campo. E eu sempre ajudei. Pessoa sempre foi a minha missão. Já é... E aí, hoje, quando eu vejo todas essas peças se encaixando, eu vejo e muito mais outras pessoas, né? A minha própria tia, Ana, ela falava assim, Lili, ela me chamava de Lili, você vai colher tudo que você está plantando. E eu sinto a falta dela, né? Física, porque ela não está aqui para ver, mas eu sei que ela faz parte disso tudo, né? E está te dando muita luz, com toda certeza. É muito bom. E aí é o que a gente pega. Agora, uma coisa, Diana, que é muito importante falar, né? Essa adaptação, né, eu chamo, quando você adapta, né, a sua perda na sua vida, quando você acomoda, né? Aí você tem essa visão, mas isso tem que acontecer, para acontecer é um processo, e você não pode escapar da dor.
Você não pode fugir da dor. E é isso que eu vejo as pessoas muitas vezes, e hoje as redes sociais trazem muito isso, é só o que é lindo, que é publicado, né? Nossa, como se a vida das pessoas fossem aquilo. E eu coloco nessa frase, quem não vive suas tristezas não celebra sua alegria, a questão da intensidade, porque a nossa alegria também tem sido fugaz, né? É uma foto, a gente viu uma cena que eu queria compartilhar aqui, a gente estava lá em Balneário do Camboriú, naquela ponta daquela praia, aquele pier maravilhoso. Nós chegamos, já fomos fazer um rolê e sentamos ali os 4, eu, o Rubinho e as crianças, e ficamos olhando. Aí chegou uma moça com todos os apetrechos para fazer um vídeo, né? E ela ficava gravando, olha que lugar lindo que eu tô. Ah, não, tá feio, vamos começar de novo. Então. Várias vezes. E depois que ela falou isso, ela saiu, guardou e voltou. E saiu dali, né? Então ela foi lá fazer um vídeo dizendo que ela estava feliz num lugar lindo, mas ela não contemplou aquele lugar. Exatamente. E eu sou muito da contemplação, eu acho que isso ensina. Eu passei por um processo de mindfulness que eu acho sensacional, que é a atenção plena, é você estar no presente. Maravilhoso. É você isso daí é uma libertação. É uma libertação, né? Então você viveu agora, você não está presente no passado, não está preocupado com o futuro. E os pensamentos que traz as ilusões. Né? Eu tô sentindo assim, eu tô aqui agora com a Adriana, maravilhoso, né? Isso. É gostoso demais. Então, a gente precisa trazer isso, né? Vamos viver esse presente. E a gente vê muito isso, né? Quando você está rodando ali os seus stories, você vê muita gente marcando, mas assim, tudo muito fugaz. E então, é muita informação que isso é tóxica pro seu mental. Enquanto que você deveria estar focando no presente. Tem tanta coisa que está parada, que você está procrastinando, e rolando ali o feed, tá te atrapalhando, tá te consumindo energia, tá trazendo toxicidade para sua mente, porque as redes sociais, elas precisam, inclusive a gente pode até falar que hoje, a gente precisa ser mais seletivo. Não dá para ficar consumindo qualquer conteúdo e qualquer baboseira que falam. Não dá mais. Né? A gente acha que agora está num tempo que a gente precisa se nutrir de pensamentos fortes, responsáveis e positivos. Né? Para a gente conseguir viver de uma forma mais harmoniosa e para que a gente acrescente junto ao nosso trabalho também. Mas a gente precisa estar posicionado, né? E uma crítica que eu faço até essa questão é que, assim, será que a rede social, ela realmente é tudo isso? Porque por que não tem pessoas sofrendo, né? Ou, quando tem as pessoas sofrendo, se você lê os comentários, não, mas sai dessa, vai passar, né? As pessoas querem trazer, e é outra questão, né, Adriana? Como o outro vive a dor. A gente precisa resgatar a empatia. Isso é importante, né? Porque como advogada eu vejo muito isso, né? As pessoas trazem a sua dor, por exemplo, é o mesmo tema, vamos lá, um divórcio. Só que cada um tem um jeito de passar. Fala aqui pra gente como que você observa isso e quais dicas você dá para quem está vivendo algum problema que já pode entrar nessa acomodação que você trouxe, nessa fase de se acomodar para que ele olhe para esse problema de frente. Tá. Principalmente o divórcio, que também é um luto, né? O divórcio é uma finalização de ciclo. Finalização, tá? Você está encerrando e você tem que olhar aquilo com Exatamente. Não é só morte, né? A gente está falando de várias coisas. Nossa, não é só morte. As pessoas não querem viver infância para adolescência, é um luto. É um luto. Muito, aliás, que tem que ser compreendido, que tem que ser falado, que tem que... E uma coisa que eu percebo, Adriana, principalmente na questão do divórcio, é aquilo, porque assim, você se desconectar de uma pessoa que foi embora, que não vai estar mais ali na sua convivência, ela é muito mais abrupta, né? Ela encerra, tal, você não vai ver mais essa pessoa. E até a gente tem falado no nosso grupo de luto, né? Tem um grupo virtual. Gente, ela tem um grupo virtual. Fala o nome, qual que é? Acolhedor. 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 Tá. É o nome do nosso grupo. Acontece quinzenal e a gente abre espaço assim para quem não tem espaço para falar sobre essas dores, né? E tem tudo, tem perda de pet, tem perda, né, de filho, filha, pai, mãe, irmão. Tem uma história linda que é de uma ligação que uma moça do nosso grupo tem com o sogro. Ela é lindo demais de ouvir ela falar do sogro, sabe? É uma relação tão bonita e também de perda, né? Então, mas assim, voltando, né, para a questão do divórcio, eu acho que a questão toda é você olhar e principalmente, né, se ver, né, nos pontos em que você errou e se liberar.
essa coisa do Que é o auto-perdão, perdão, né? De saber que era o que você tinha. Eu gosto muito dessa A frase, consciência né? que você tinha, as É o que eu condições que tinha, você tinha. é o que eu tinha para É. hoje, né? Eu acho que essa... E o seu ritmo. Exatamente. Era o seu ritmo entender daquela forma. Que é uma das leis herméticas, né, que a gente tem no autoconhecimento. E é isso, é a pessoa respeitar o seu ritmo. Por isso que a gente precisa falar muito do auto-perdão. Exatamente, Principalmente nessas fases de tristeza e luto. Porque é muito mais fácil o seu cérebro ir para a culpa. Ai, eu não fiz tal coisa. Eu deixei de falar tal coisa. Agora eu não tenho mais a pessoa para falar, para fazer, para agir. Quando você teve, sim, Você teve. né? Eu passei por esse processo, né? Eu perdi minha mãe com 16 anos. Óbvio que a gente tinha as nossas crises. Sim. E eu tive que ressignificar. Ainda mais a adolescência. Então, eu acho que você... E também trago esse termo, né? Ressignificar. Ele é muito usado, ele é clichê, mas ele é tão profundo. Ele é um dos maiores remédios, vamos dizer assim, para o pessoal entender da cura da alma. Exatamente. A ressignificação. E olhar o casamento, né? Eu vi uma vez uma frase muito engraçada, muito interessante, né? De uma pessoa que estava aconselhando um casal e ele assim, não, mas a gente está brigando aí. Ele falou assim, vocês brigaram o casamento todo. Você acha que no divórcio vai ser um pouco diferente? Nossa, então é aceitar, né? É aceitar a história. Aceitar a história, aceitar a escolha. Né? Tem pais que culpam, isso é importante. que se culpam porque mas olha aqui, olha o pai que eu dei para o meu filho, olha a mãe que eu trouxe, que eu dei para minha filha. E eu acho que assim, são escolhas que foi o que você tinha naquele momento, né? E eu deixar de julgar. Olha julgar. O pai que eu dei. Ele deu a vida para o filho. Ela é mãe por causa desse pai. Então, assim, a dor do casal precisa ser acolhida para que os filhos consigam ter a liberdade de escolha também. Também, exatamente. Né? E assim, Adriana, eu acho que sempre o caminho para chegar a essa acomodação é sofrer, é chorar. Repete, por favor. O caminho para chegar a essa acomodação é sofrer. E aí a gente entra num outro ponto que as pessoas estão confundindo por medo. Não é à toa que eu estava conversando com uma outra pessoa também sobre isso, né? A quantidade de... Vou fazer a ligação, tá? A quantidade de farmácias que nós temos. Eu falo isso direto lá pro meu marido. A quantidade de farmácia que nós temos. Por quê? Porque nós temos dificuldade com a dor. E as pessoas estão misturando, Lívia, mas você está incentivando as pessoas que têm depressão a sofrer? Não. Depressão é uma coisa. O sofrimento é outra. Eu tenho uma parceira, estava te falando, né, antes, eu tenho uma parceira, uma psiquiatra, que eu gosto demais, porque ela conversa com a minha linha muito, né, com aquilo que eu acredito. Qual que é o nome dela? Débora, mas eu não... Débora. Não, só para ela estar no campo. Doutora Débora. E ela, quando ela falou com um paciente meu que eu indiquei, quando ele voltou e falou assim, ela falou que eu preciso sofrer. Né? Eu falei, nossa, é claro, né? Tinha um processo depressivo lá, mas ela falou, olha, isso aqui vai te ajudar a estabilizar para você sentir. Né? Porque eu acho que às vezes a medicação, ela bota a bola no chão. Com certeza, né? E você fica dependente daquilo, você não evolui. Mas às vezes precisa, porque a pessoa não consegue sozinho, né? É uma questão orgânica, exatamente. Estabilizou, mas não vai dar cura. Não, estabilizou, agora vamos sentir. E aí a pessoa depois vai desmamando, isso é ótimo, mas não é aquela pessoa que sai com um tamanho de prescrição, de receita, né? Não, pera um pouquinho, você precisa sofrer. Né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem medo do sofrimento, Adriana. A gente tem medo do sofrimento. E aí vamos jogar para uma coisa mais efêmera, não sei se essa palavra é certa. Se abrisse academia para a pessoa fazer exercício físico, porque é um sofrimento. Gente, eu gosto de fazer? Não, mas eu faço. Eu sou bailarina formada, ou seja, desde os 4 anos eu já estava no palco dançando. E depois me formei bailarina, subi na ponta, eu tive meus dedos tudo né, traumatizado, mas eu fiz a minha atividade física. O que me trouxe? Disciplina, conteúdo, né, postura. Então, o conhecimento da arte. Então, isso é importante. Vai falar que eu não sofri? Eu sofri para ser uma bailarina. E bailarina sofre muito. Treino, disciplina, a própria sapatilha de ponta, né? Só que ao mesmo tempo você está cuidando do quê? Da sua saúde, né? Da sua orientação, da sua postura. Então é muito importante. Agora, se no lugar das farmácias abrissem mais
espaços para cuidar da saúde, seria muito melhor. Ah, mas é sofrível, né? É difícil a gente ter um horário para fazer uma academia, é difícil a gente ter um horário para fazer uma barra de access, é difícil. Você não tem horário, mas para ter o remédio, você tem horário. Ai, que horas são? Ah, eu apitei o meu relógio para eu poder tomar o meu remédio, não é assim? É assim. Às vezes eu tô em reunião que a pessoa apita, eu tenho que tomar meu remédio, senão eu não durmo. Então é uma escolha, né? É uma escolha. E assim, eu coloco também esse campo de escuta como uma dessas ferramentas, né, Adriana? Porque às vezes a pessoa também só precisa falar. Eu entendo, a gente fala muito da medicina integrativa hoje, eu acho sensacional. Nossa, maravilhosa! Tem tudo, você tem que cuidar. Então, olha, tá fazendo isso. Mas também tem esse campo de escuta, tem essa empatia. Então, eu vejo o nosso grupo como um momento em que você fala e você ouve. Você acolhe e você é acolhido. E lá, né, nós somos em 3 psicólogas, né? A Luciana Randa, a Raika Sabiá e eu. E a gente também fala das nossas dores. Então, também desmistifica um pouco essa coisa do psicólogo, é uma troca, né? O psicólogo que não sofre. É o dar e o receber, que a gente precisa também, é o equilíbrio. O equilíbrio. Né? E ali, a gente vê, assim, as pessoas trazem, né? Pessoas que falam assim, nossa, mas você... Essa frase, eu preciso falar essa frase. Você ainda está nesse lugar? Você ainda está sofrendo por isso? Depois de 3, 4 meses. Eu recebo no meu consultório pessoas que falam assim, olha, tem 5 meses que eu perdi e eu tô ainda... Eu falo, eu não sei nem se você entendeu. Olha, que maravilha, perdeu. Lívia. Eu não sei se você entendeu isso, porque 5 meses... Porque não é questão do tempo, quando vai passar? Essa é a questão, Lívia. As pessoas estão preocupadas do como, exatamente. Quando, né? Quando vai acabar isso? Elas não entendem que são elas que colocam o ponto final. Elas não entendem isso. E assim, precisa você viveu a vida toda, né? Eu tive 67 anos com meu pai, de influência, de tudo, passando por todas as nossas perdas, ele sempre foi nosso porto seguro. Como é que eu vou acomodar isso em tão pouco tempo? Não, demorei muito tempo. O luto do meu pai foi um luto que foi muito bem elaborado. Mas se eu tô aqui falando disso... exatamente, que foi o seu laboratório, vamos dizer assim. Foi meu laboratório, porque assim, foi na maturidade, já não tinha mais aquela coisa, não, quando eu crescer eu vou entender, eu já era grande, eu já era mãe. Então, quer dizer, eu fui mãe logo depois. Então, tem isso, né? A gente precisa dar tempo. Saborear, né? E algumas coisas, né, Adriana, que a gente tem que falar, eu não sei se dá tempo ainda de eu falar sobre isso, você me fala. Mas dá tempo. A questão isso também é uma aula, né? O que não falar para uma pessoa enlutada? O que não falar? Eu assisti um filme... O silêncio. Ele é mais acolhedor. Muito, um abraço, dá um abraço. Do que você falar algo. Abraço. Né, eu ouvi muito quando eu estava grávida da Luísa e tive esses 20 dias que as pessoas falavam, olha, Lívia, olha aqui como Deus é bom, né? Ele te deu sua filha porque ele sabia que você ia perder seu pai. Eu falo, oi? A lei da compensação que não existe, é uma ilusão. Deus, ele é amor, ele não é, né? Não ligo isso. Você tá vendo esses conteúdos que chegam pra gente? Pois é. A gente e assim, nossa, e você ainda tá, né? Você ainda tá sofrendo isso? Nossa, Lívia, olha aí, mas a Luísa chegou. E aí, ainda mais, né? A Luísa chegou e eu não posso mais sofrer. Ele Aí vem a castração. Aí você passa isso pro filho. Exatamente. E tinha alguns dias que o Rubinho chegava, né, do escritório, de uma aula, e ele não sabia quem que era, ele acudia. Hoje a gente fala, nossa, o que a gente passou, né? Ele não sabia se ele acudia a mãe ou a filha que estava chorando. Você vê, né? Então, por quê? Porque era o meu momento, eu não podia guardar essa dor. Eu tinha que viver. E aceitar a realidade hoje, né, Adriana? A minha filha é uma filha que veio nesse momento. Eu não tenho como negar. Algumas pessoas falam assim, você não pode falar isso perto da sua filha. Mas é a minha história, é a história dela. É igual eu em casa. É a história dela. Como é que eu vou? Eu faço minhas lives em casa. Tá os meus 2 filhos e o meu marido. E as lives que eu faço já são conteúdos, né, sobre quinta dimensão, sobre a reforma íntima, né, sobre a transformação das energias da transformação planetária. E aí, por que eu preciso falar dentro de casa? Porque eles precisam saber quem eu sou. Eles precisam entender qual é a minha missão. Então, é dentro de casa que a gente faz o quê? A gente fortalece o núcleo para que a gente consiga ser voz lá fora.
Porque eu não consigo trazer o conteúdo para vocês aqui, ou que seja nas redes sociais, se eu não vivo isso na minha casa, se eu não vivo essa verdade. Tá na hora da gente viver a verdade, é o que a Lívia tá trazendo aqui. Quanto mais verdadeiro você é dentro da sua casa e juntamente lá com o teu eu superior, mais você vai poder transbordar para as pessoas que precisam da sua ajuda, da sua voz. Ó, resgatando vozes. A gente está aqui falando hoje, nesse dia maravilhoso, por quê? Porque a gente se colocou em verdade. Exatamente. Exatamente. E interessante, Adriana, que isso traz uma frase também que eu falo muito, né? De fazer as pazes com a nossa história. A gente muitas vezes briga com ela, né? Ou vive sem entender que aquilo aconteceu. Agora, o que eu faço com isso que E o aconteceu? sem entender, eu vou te traduzir aqui pro pessoal. Quando a gente fala sem entender, é quando a gente se julga. A partir do momento que a gente não entende as nossas transformações e os nossos lutos, que é o que a gente está trazendo aqui, a gente, ao invés de ressignificar, que é realmente entender, que é o que a Lívia está trazendo, a compreensão da mudança de fase, a gente faz o que com a gente? A gente julga. A gente fala, nossa, eu sou isso, por que eu sou assim? Por que eu faço assim? E você briga com a tua história. Você começa a viver o seu luto. Exatamente. Só que é eterno enquanto você não descobrir a tua força de ressignificar, de trazer a mudança necessária. Qual que é essa mudança? É a tua força interior falando assim, tá na hora de você trazer sua verdade para você se curar. Você faz o seu caminho no seu ritmo, que é o que a gente trouxe aqui, dentro do seu ritmo, fazendo as suas curas, para que você consiga ser apoio para as pessoas, para que você consiga ser algo mais no mundo. Não é isso, Lívia? É isso. E antes disso, né, Adriana, eu acho que também é a nossa consciência. Uma outra coisa que eu vejo muito é que as pessoas, e eu acho isso, o pessoal pergunta para mim assim, como é que você consegue falar de luto o dia inteiro? Eu falo, gente, as pessoas vêm pelo luto, mas elas não ficam pelo luto. Por quê? Porque o luto expõe a pessoa a um sofrimento, a uma tristeza que ela muitas vezes empurrou a vida toda. Ai, não quero sofrer, não sei lidar com isso. E é o padrão dela. A gente fala muito de padrões ali, né? A minha abordagem, ela é por base terapia cognitiva, mas eu trago, não dá mais para você trabalhar só com uma abordagem. Não, então eu trago tem que ser vários. Carl Depende Rogers, também tem do Freud, paciente, né? Depende do paciente, é a Porque tem ferramenta. paciente que te dá abertura. Exatamente. E tem às vezes paciente você que tem não. que ir mais fundo. Sim, então não tem como fugir. Tem que enfiar a broca. Às vezes não tem como fugir, né? Mas eu tenho algumas abordagens que eu trago, que eu me identifico muito, né? A rogeriana, que é mais humanista. Tem Freud, tem Lacan, tem Jung, mas tem Aaron Beck, que é todos eles, né? Nossa, é uma contribuição tremenda, Demais. né? Muito. Os gênios, né? Os gênios. Agora, o Viktor Frankl, ele vem Da como uma essência. cereja do bolo, que é assim, transformar isso em propósito, em significado, Sim. né? E eu vejo E a gente faz através da profissão, né? através da profissão. E eu vejo muito isso. É muito interessante você acompanhar, né, o processo da pessoa e olhar. Eu sempre falo para eles, né? Eu vejo vocês numa linha do tempo, né? Mas passa por esse processo de encarar, de conhecer, de olhar para dentro e ver as referências que tem. Sim, Né? a história, né? Eu tenho ali, eu falo para eles das gavetinhas, né? Você já passou por isso? Puxa aquela pastinha, olha o que eu passei na minha vida, tem recurso ali. Agradeça, use a gratidão. Exatamente. Aqui funcionou, até aqui funcionou. Exatamente. Daqui para frente não vai funcionar. São outras questões agora, outras forças que eu vou trazer para minha vida. Que é a questão dos padrões, né? Então, eu falo, isso aqui era da tua infância, não te serve mais. Nossa, você usa uma roupa que você usava com Quantas pessoas ainda não estão na energia do infantil, deixando a criança ferida agir? Exatamente. Quantas? E aí precisa olhar, né? E a gente olha como adulto, né? Eu ouvi uma frase do meu terapeuta que falou assim, Lívia, você já denunciou isso. Agora vamos lá, agora a Lívia adulta, vamos lá. Eu também escuto, eu também faço, eu também tenho que fazer. Claro, a gente faz Senão direto. a gente não dá conta, né, Não. Adriana? Porque eu acho que esse é um processo da vida toda. O trampolim pra gente é todo dia, fala sério. É isso aí. É todo dia tem Então, trampolim, tem que pular e tem que ir. O convite é esse, né? Para Nossa você olhar para Senhora. dentro, olha para dentro, olha o que é isso. Mas você está ainda nesse campo, né? Por que você não abandona isso? Isso não faz mais sentido. Então, o luto, ele escancara algumas coisas, sabe? Ele escancara alguns padrões nossos de lidar com algumas situações. E é bom que ele transforma. Então, no final das contas, né? E foi outra palavra que o Ed trouxe uma vez, falando ele foi convidado para falar sobre luto
num simpósio da PUC, eu achei maravilhoso. E ele falava isso, ele fala assim, falar de morte é falar de vida. Agora que eu vou entrar com essa questão. Por favor. Né? Por que falar de morte é falar de vida? Porque se você passa por tudo que você passou, eu passei por todas essas perdas e eu continuo a mesma, eu continuo olhando a vida sem dar valor, não serviu de nada. Ou seja, não que a morte venha para servir, mas já que ela veio, que sirva. Eu penso sempre assim, Eu né? acho que ela é um colírio. Então, você, quando você acomoda, você fala, e aí você começa a passar e dá importância. Aí vou trazer o mindfulness de novo. Você começa a dar importância pro seu agora. Pro seu processo. Pro meu processo. Então, eu olho meus filhos hoje, às vezes eles estão dormindo e eu olho assim, eu fico olhando, falando, gente, que graça, né? Mas não é que graça de bonitinho, que graça. A maternidade, né? Traz essa graça dentro da gente e transborda no nosso olhar. Transborda, né? E a gente olha ali e você fala, gente, olha, fui eu que gerei, né? Veio de um amor, veio de um... E aí você olha o momento que você tem família. E a sua coragem, tá? Porque para engravidar você precisa de coragem. Coragem, exatamente. Porque você faz um processo de transmutação aí, de quando você é mãe, antes de ser mãe, tem um luto. Porque você deixa de ter uma certa liberdade para você poder trazer à luz outra vida. E é um luto, é uma passagem, querendo ou não. Uhum. É uma mudança de vida. Então, eu me despeço da Adriana... Lá com 32 anos, com 33, que eu tive o João Vitor, meu primeiro filho com 33, é outra vida. Porque agora eu sou mãe, eu tenho essa graça divina. É isso mesmo. E aí você começa a ver, eu amo estar com meus amigos, com família, né? Eu tenho muitos primos e eu sou muito abençoada com cada um deles, sabe? Mas eu tenho aquele núcleo que a gente, né, tem mais afinidade pela idade, né? Nós somos da turma dos mais velhos, então, né, a gente se conecta muito. E hoje os nossos filhos são amigos. Então, quando a gente está reunido, quando eu tô com amigos, quando eu tô com amigas, quando eu tô com esse grupo, quando eu tô trabalhando, então dar esse sentido agora, né? E você olhar com a mesma, por isso que eu volto para aquela frase, né? Quem não vive sua tristeza não celebra a sua alegria. Não pode ser tudo fugaz. Eu acho que hoje eu acho que é a polaridade que equilibra a vida, Olívia. A tristeza e a alegria. A tristeza e a alegria. São polaridades que a gente vive, não adianta, a gente tá aqui para viver isso. E aí, Adriana, tem até o filme Divertidamente, né? Sim, eu vi. Então, ele é sensacional, aquele filme, né? E a tristeza, ele é tão fofinho, né? Numa época que a gente foi pra Disney, tava criando o parque, e eu lembro que apareceu, né? Apareceu as duas lá, e eu fui correndo pra tristeza. E foi teu post, conta do seu post. Exatamente, o post que eu tava falando é disso, né? É dessa tristeza. E ela foi muito convidativa, eu tive vontade de abraçar, porque a tristeza também é acolhedora. Com certeza. É claro, gente, eu quero que fique bem claro, eu vou até falar olhando na câmera aqui, que eu não estou falando de depressão. Na depressão, a gente tem que olhar com outro olhar. Quadro. É outro quadro. Você está trazendo um outro cenário. Um outro cenário. E nem toda tristeza é depressão. Exatamente. Hoje existe, como a gente está muito os remédios estão muito acessíveis, a gente sente uma tristeza 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente corre. E a gente também tem que desmistificar que depressão não é só tristeza. Tem muita gente aí, a gente vê, né? Olha o fulano, tava correndo, tava fazendo isso, aquilo, e depois foi encontrado morto porque tirou a própria vida. Então não tem a ver, a gente precisa desmistificar. O que é depressão? Depressão é uma soma de características, né? E a tristeza não, a tristeza é você tá triste. Hoje eu tô triste, eu tô com vontade de chorar. Chora. Hoje de manhã eu falei com uma pessoa que estava no colapso do seu corpo que precisa dar vazão. Precisa, exatamente, porque senão a gente vai, né, de novo, como a gente falou somatória, somatiza. Você vai empurrando com a barriga. Aí ganha uma síndrome do pânico. Exatamente, vai pro corpo. E aí em algum lugar vai sair, né, Adriana? Em algum lugar isso vai falar. E é isso, é você se compreender. Né? Trazer essa consciência que é importante. E você fala do seu post, como é que você veio para aqui? Então, eu escrevi. Vou deixar ela contar. Sensacional. Era um domingo e eu tava incomodada já. Eu preciso falar sobre isso, Só que assim, a nossa vida é corrida e eu não tenho dado muito. Eu não tô conseguindo alimentar muito as minhas redes sociais, né? Que a gente tem que colocar lá, né, Diana? Eu acho que essa questão de resgatando vozes. Ela não alimenta a rede social, gente. Mas faz ela um fez tempinho, o post, eu peguei o post dela. Quando eu voltei, eu falei, Lívia, eu tava incomodada, escreve sobre isso. Era um domingo de manhã, eu lembro que eu acordei cedo, sentei lá num lugarzinho que eu gosto, que me inspira muito na minha casa, e comecei a escrever. Eu acabei de falar sobre tristeza.
A Adriana curte e já manda uma mensagem. Eu quero que você venha falar no meu podcast. Precisamos falar sobre isso. Né? Precisamos falar sobre isso. Fez assim uma chama dentro de mim. Eu falei, eu preciso levar essa voz da Lívia do que ela está escrevendo aqui. Porque realmente foi uma manhã de domingo, eu estava tomando o meu café. É um conteúdo que eu sou seletiva. Olha que importância que a gente está trazendo aqui. Eu vi o conteúdo dela, ela escreve pouquíssimo, é raro, né? É raro. E eu vi aquela chama acendeu dentro de mim, eu preciso levar esse conteúdo para mais pessoas, porque está me fazendo bem. E na hora eu curti o post e mandei uma mensagem no direct dela. Exatamente. E hoje ela está aqui abençoando essa nossa... nesse nosso encontro, né? A nossa essência que está fazendo uma troca para que vocês se beneficiem. Você que está em estado de tristeza, se permita, olhe para dentro. Deixa essa tristeza se manifestar. Às vezes é um colapso que o corpo precisa. Para quê, Adriana? Para se estabilizar. Para você chorar, para você fugir um pouco das pessoas, sair do barulho. Ficar um pouco mais você dentro, né, do seu tempo, do seu ritmo. E tem uma coisa importante para falar também, Adriana. Nossa, esse tema traz muitas... não tem nada de errado com isso. As pessoas acham assim, nossa, o que tá acontecendo eu não posso chorar. Eu não posso chorar. Enxuga a lágrima com tudo. E não tem nada de errado. Não quero chorar. É aí que você se mutila, né? Não é? E aí, chegar nessa acomodação... Precisa passar por esse processo. Essa acomodação, essa estabilidade que ele na verdade, é o alicerce. É como se fosse um cenário que é um alicerce para que você pule para a próxima etapa de vida, né? Exatamente. Então, essa questão dessa diferenciação, ela precisa ser muito falada, né? A depressão é um conjunto de coisas, a tristeza é a tristeza. Né? E é tão interessante que no filme Divertidamente tem uma cena em que a alegria, às vezes ela é irritante, né? Porque ela quer entrar, ela quer invadir, ela quer tomar conta. Ela tem que entrar, ela invade mesmo. Ela invade mesmo. E é assim, a gente tem que sentir. Só que ela quer transformar tudo né? No primeiro filme, ela quer transformar tudo em alegria, né? E ela não quer nem que a Hailey, que é a personagem principal, tenha os momentos de tristeza dela. E aí eles passam por uma situação em que o urso só precisava... O ursinho lá de pelúcia, que era da infância da Hailey, só precisava chorar. Então... E a alegria... Não faz. Não, você... E ela começa... E a tristeza senta do lado dela. Olha que desse urso... Essa cena, pra mim, é muito, muito, muito rica. E ela ouve esse ursinho. E ela falou assim, eu sei. E ela só ouve. E ele fala da saudade que ele tem. E ele levanta, reerguido. E a alegria pergunta pra tristeza, o que você fez? Ela falou assim, eu só deixei ele chorar. Olha, que lindo. É o lindo colo, isso, né? é o colo. É você saber dar o colo pra pessoa. A gente tem narrativas lá do nosso grupo, das pessoas depois que mandam mensagem, ou no próprio grupo, né, de WhatsApp, ou individual ali. Nossa, como foi rico hoje. Eu só precisava falar. Exatamente. Eu só precisava falar. Tem muito casos também, não falei de viúvas, né? De viúvas. E é tão interessante, né, Diana? A gente vai entrar, vou falar uma coisa agora. Os homens, eles são muito mais resistentes a isso, né? Tanto que o nosso grupo alguns homens já passaram, eles não ficam de jeito nenhum. E as mulheres são... o homem, ele guarda pra dentro o sofrimento. Ele guarda e ele não tem como, ele não tem muita... espontaneidade em expor para outras pessoas, né? Então é mais o reservado. Então eu tenho muitos homens no meu consultório, mas no grupo ele é totalmente... A vulnerabilidade para o homem é uma coisa do desconhecido. Agora a gente tá transformando melhor esses homens. Eu já fiz 2 palestras na UAB sobre a energia masculina, sobre relacionamentos, que o homem também passa por relacionamentos abusivos e tóxicos, e que ele também pode ter as suas escolhas, ele precisa se olhar, ele precisa ter o momento dele, ser seletivo também. Ambiência para o homem é muito importante, porque eles são muito visuais, e para você desconstruir isso para um homem, precisa ser muito devagar, porque eles vêm do patriarcado, eles vêm do ensinamento, que eles precisam caçar, né? E precisam ter o poder, posse sobre algo. Porque aí ele é homem de verdade? Não. A verdade é que ele precisa ser direcionamento, ser protetor, provedor, que seja, mas não no sentido de uma obsessão.
Não no sentido de uma obrigação e de um controle, porque esse é o masculino tóxico, que quer controlar e ser possessivo. Mas o homem, ele tem essa essência tão rica de proteger e ele não consegue olhar para isso. Por quê? Porque ele precisa dar vulnerabilidade para isso. Eu só posso proteger quando eu olhar para mim. Aí eu vou estar no meu ponto máximo da minha essência para que eu transborde para aquela pessoa. Então, por isso que os homens fogem, que é muito difícil. Olhar também, né, Adriana, dentro disso, olhar para si também é olhar o seu lado emotivo, né? Que eles também seguram eles isso, não foram, né? Então, por isso que né, não foram ensinados a mostrar fragilidade. Eu acho que é isso. E o homem, quando ele mostra essa fragilidade, né, eu acho que ele também entra em contato com a mulher. Eu também sou frágil, olha só, eu também tenho minha fragilidade. Mas é o lado feminino dele. É o lado feminino dele. Que ele Aliás, a música, aflorar. eu ouvi esses dias a música do Gil, né? Linda. Adoro o Gil. Aquela, como é que é? Um dia viver a ilusão de que ser homem bastaria. Lógico, Nossa, que linda essa porque música. eles são a gente, só que predomina a energia masculina. Mas eles são iguais. Só que a forma como foram criados, a cultura traz esse homem possessivo, controlador, né? Frio. E aí enrijece os relacionamentos, porque a mulher também ela não consegue entender. Então, o trabalho da visão sistêmica também, que a gente atua bastante, eu já trabalho com essa parte humanizada, é trazer essa consciência para ambos. Se eu estou trabalhando com um casal que está em conflito, eu consigo já ponderar esses pontos de dor, tanto no homem quanto na mulher. E muitas das vezes a gente consegue restabelecer esse vínculo, principalmente com os filhos. Isso é muito legal. Eu acho que é tudo uma questão de entrar nesse mundo, né, desconhecido nosso, ou... Né, é que a mulher é mais corajosa. É mais corajosa. E eu sempre falo, gente, pega a lanterna, olha aí, acende a luz desse porão. Então. Né, que às vezes não tem os fantasmas que você vai ver, são só as sombras das folhas lá fora. Muitas vezes, às vezes tem fantasma também que você vai encarar, que você vai, opa, pera um pouquinho, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Mas a gente deixa esse porão, né, pra onde a gente vai empurrando tudo, né? E essa coragem é do feminino. É do feminino. Mas eu tenho visto, eu vou falar pra você que eu tenho me surpreendido com alguns homens que têm chegado. Tá, né, na hora, porque as mulheres estão cada dia mais corajosas. Então eles precisam acompanhar. Também, O homem precisa acompanhar essas mulheres. Também, né, chegando pra se olhar, né, pra se olhar. Então, eu tenho ficado muito... Aliás, eu queria falar, né? O pessoal fala, você só atende mulheres? Não, eu atendo homens Fico também. Feliz. Eu atendo homens, atendo idosos, adoro essa praia. Idosos, eu acho que é uma coragem gigante. Eles são amorosos, os homens idosos, né? São amorosos. Eu, inclusive, perdi um ano passado. O seu Luiz foi uma pessoa que marcou muito a minha vida e foi uma experiência também de luto. E aí eu falei, meu Deus, eu vou sofrer luto por todos os lados agora, assim, todos os lugares, até do paciente. Mas é o teu chamado, e foi tão interessante, eu tive uma conexão muito forte, porque eu fiz uma intervenção familiar e me conectei com a família deles e guardo com muito carinho. O seu Luiz marcou muito a minha então, carreira. Então, que ele seja reverenciado aqui. O Luiz, a Débora, que você trouxe também. Né, que são pessoas que são pontes na sua vida, né, que trazem para que você possa se sobressair, sua voz possa ser trazida ao mundo. Então, eu estou muito grata por você estar aqui. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante. Se ficou algo que você gostaria de dizer, a gente está caminhando aí para o encerramento. Fica à vontade, que a voz é sua. Obrigada, Adriana. Eu queria só dar essa... como profissional da saúde, né? Eu queria dar essa permissão, sabe? Ai, que maravilha. Se tem alguém que tá ouvindo, gente aqui, está passando por um luto, não luta contra isso, né? Recebe, vive, acolhe, chora, sofre. Vai passar, a gente sabe que vai passar. Né? Mas a forma como a gente vai passar, que a gente passa por isso, é que define lá na frente se a gente, né, se a gente vai conseguir. Eu falo às vezes assim, puxa uma cadeira para saudade, toma um chá com ela. Né? Ai, que é uma permissão que a gente precisa, né? Passa, Adriana? é o que você falou, mas só vai passar se você tomar a sua decisão de puxar essa cadeira
e deixar E no vir o momento choro, certo também, às vezes a momento gente quer... certo. Qual que é o momento certo? Antes da gente fazer esse grupo acolhedor, a gente fez várias lives e o pessoal... Quando que acaba? Gente, a saudade não acaba. É. Saudade e luto não são as mesmas Não, elas coisas. transitam o tempo todo na nossa O vida. luto é o processo em que você acolhe, né? De você entender como é que vai ser sua vida, você se reorganiza dentro de uma falta. Isso. A saudade, ela é pra sempre. Não briga com a saudade. A saudade é o ela- pingo de a amor que a saudade gente precisa precisa, para a gente se precisa. conectar com quem realmente Precisa. fez a diferença na nossa vida. Abraçar as lembranças, as memórias, as fotos, não foge disso. Então é esse caminho que eu deixo, né? Vou deixar meu Instagram aqui, Claro, Lívia, fica à vontade. o meu sobrenome é Lívia, @Kindelman, Nome KINDLMANN. forte. Nome forte. Sigam Lívia Kindelman nas redes Isso. sociais. E eu queria dedicar esse dia, porque tem uma coisa que eu deixei de falar no final, tá, Adriana? Pode falar, Hoje, fica dia à vontade. 14 de maio, fazem 4 anos que minha tia deixou a gente. Olha. Então foi uma data muito Então especial que hoje você fez você esse convite. está A tia trazendo Ana, a luz e resgatando a voz da sua tia Ana aqui, que sempre quis. dentro dessa mulher maravilhosa É. que você é, que se descobriu na tua força, na tua essência, esse feminino que acolhe e que cura. Então, daqui, eu tô muito honrada por você estar fazendo parte desse projeto Resgatando Vozes. Sua voz é, sim, muito importante. Obrigada. Então, sigam lá a Lívia Kindelman e a Adriana Bertanha. E aqui a gente se despede com muito amor no nosso coração e que vocês recebam e se permitam, que é o que a Lívia trouxe aqui. A permissão, ela realmente é o portal para que a gente encontre a nossa cura no nosso tempo. É isso. Então, um beijo carinhoso, obrigada. Obrigada, Fiquem viu? todos com Deus e até a próxima.